O livre-arbítrio em Romanos 8. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós damos continuidade à nossa série de respostas à TV Caminho Livre, que é um ministério calvinista de ex-adventistas que então fazem as polêmicas calvinistas contra a igreja adventista e dizem lá que a fé adventista é uma fé cheia de heresia e bobagem e blá blá blá. E a gente está nessa série respondendo várias dessas questões à luz da palavra de Deus, e nesse momento da série a gente está avaliando a relação das doutrinas da depravação total e da liberdade humana, do livre-arbítrio, e a gente está fazendo isso nesse momento, especialmente fazendo uma leitura completa da carta aos Romanos, beleza? A gente está fazendo um vídeo por capítulo, já fizemos 7 vídeos, agora chegamos no 8º, então hoje nós vamos analisar o livre-arbítrio em Romanos capítulo 8. Então estou com minha Bíblia aberta aqui. Se você quiser acompanhar a leitura na sua Bíblia, é sempre recomendado, né? Sempre bom. Se você não puder, ouça com atenção. E eu vou ler aqui os 39 versos do capítulo e depois eu volto para comentá-los, tá? E você, na leitura, você já vai prestando atenção e pensando, opa, esse texto aqui contém alguma noção de livre-arbítrio, alguma noção de depravação total, alguma noção que negue o livre-arbítrio ou que negue a depravação total, e como é que isso funciona? Bom, muito legal, vamos lá. Romanos capítulo 8, a partir do verso 1, Paulo escreve assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação em um só tempo geme e suporta angústias até agora.
E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes? Quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente e do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uau, que texto extraordinário e maravilhoso! E a gente vai meditar nesse texto com toda tranquilidade e calma, buscando encontrar aqui o sentido daquilo que Paulo está dizendo, ainda que não de forma exaustiva em cada aspecto do texto, porque o nosso foco aqui é livre-arbítrio e depravação total. É muito interessante que alguém tenha coragem de pretender que Romanos seja uma carta calvinista, que de alguma forma destrói aí a crença herética no livre-arbítrio e estabelece aí as doutrinas da graça como a verdade do evangelho e blá blá blá. Quem afirma coisas desse tipo só pode ser um analfabeto funcional, um débil mental, nunca pode ter lido Romanos com a mínima atenção, não é possível. E é até um pouco ruim a gente começar uma análise de um texto tão maravilhoso quanto esse dessa forma, né? Porque os calvinistas tentam sequestrar Romanos, como se fosse uma carta calvinista, e blá blá blá. E quando você vai ler, o que você encontra aqui é o oposto do calvinismo. Você duvida? Então vamos lá. Paulo está argumentando aqui como uma forma de conduzir todo o seu argumento do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 7, verso 25, à sua conclusão. Então Paulo vai começar a tirar conclusões daquilo tudo que ele tem ensinado na carta inteira. E aí ele faz uma mudança de eixo na argumentação. Então, diante de tudo que foi dito até aqui, agora não tem condenação para os que estão em Cristo Jesus. A salvação, portanto, né, a não condenação, ela não é definida nos termos de uma eleição pré-temporal na eternidade passada, segundo a qual Deus ama uns e não ama outros. Até porque daí, nesse caso, a própria ideia de Paulo no final do capítulo, quem poderá separar-nos do amor de Cristo, ela já poderia ter uma força retórica bem menor do que ela de fato tem.
Se Deus não ama algumas pessoas em Cristo, o Deus mesmo as separou do amor de Cristo. Agora, quando Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Cristo, ela está querendo dizer que Deus não faz isso. Deus não faz essa acepção de pessoas na eternidade passada, dizendo assim, esse eu amo em Cristo, esse eu não amo em Cristo. Esse eu quero salvar, esse eu não quero salvar. Esse eu vou eleger incondicionalmente ao céu, esse eu vou condenar incondicionalmente ao inferno, porque assim é a minha vontade, a minha maior glória, e aí eu vou predestinar tudo para ser tudo de acordo com a minha vontade, e a queda será da minha vontade, cada pecado será da minha vontade, cada heresia será da minha vontade, cada idiotice será da minha vontade, e louvado seja eu para todo sempre, e se você reclamar, eu vou torturar você eternamente no lago de fogo, porque você ousou questionar o grande, maravilhoso, soberano. Mas só lembra que você está questionando porque eu predestinei você e eu tenho vontade que você me questione, soberano, para eu ter um motivo de jogar você no inferno. Olha que bonito o Deus calvinista, né? Que é o oposto do Deus de Romanos 8. Né? Engraçado até. É tanto absurdo assim que a gente fica até impressionado. Mas o locus da salvação está em estar em Cristo, não em ser eleito incondicionalmente, aí Cristo é só um meio para atingir o fim da eleição, que é esse decreto, como que a gente fala, discriminatório da parte de Deus, onde ele escolheu uns para serem salvos e outros para serem perdidos. Não. Qualquer um que estiver em Cristo será salvo. Qualquer um que estiver em Cristo não tem condenação para ele. Tá? A gente pode discutir a mecânica do como pode se estar ou não se estar em Cristo, mas não se pode negar que qualquer um que está em Cristo já não há condenação para ele. E Paulo vai explicar essa imagem dizendo assim, as coisas são assim por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo nos livra da lei do pecado e da morte. Opa! Então existe aqui uma atuação de um Espírito que dá vida, que é o Espírito Santo. Este Espírito, ele atua e está em Cristo. E pelo que Cristo fez na sua morte, na sua ressurreição e tudo mais, é que esse Espírito pode agir dando vida, livrando as pessoas da lei do pecado e da morte. E agora substituir a lei do pecado e da morte pela lei do Espírito da vida. E agora ele vai explicar isso dizendo porque é assim. O que era impossível à lei, Deus fez enviando o seu próprio Filho. E qual que era o problema da lei? É que a carne humana ela impede que a lei de Deus seja cumprida na sua essência, e por causa dessa impossibilidade, Deus envia o seu Filho na semelhança da carne pecaminosa para condenar com efeito na carne o pecado. Então, em função daquilo que Cristo faz, essa impossibilidade da carne humana lidar com a lei de Deus, ela é superada, não no sentido de que agora a carne pode lidar tranquilamente com a lei de Deus, mas que agora existe solução de um dilema que de outra forma não haveria solução. Então, o que acontece? O pecado humano que está entranhado na sua natureza torna a lei de Deus inefetiva naquilo que ela gostaria de fazer, de conduzir as pessoas à vida. Então, Deus deu uma lei, e essa lei poderia conduzir todo mundo à vida. Basta você ser perfeito. Olha que lindo. Só que em Romanos capítulo 7, Paulo já dá a letra de que o pecado, que ele explicou lá desde Romanos capítulo 5, desde Romanos capítulo 3, desde Romanos capítulo 1, o pecado, ele cria uma situação complicada para o ser humano. Porque agora o ser humano se vê envolvido numa dinâmica de morte. Essa dinâmica de morte inclui os seus pecados,
E o pecado está contextualizado em milhões de coisas em funções das quais o homem não consegue escapar, como não consegue escapar da sua própria carne, vamos dizer assim. E por causa disso, a lei de Deus diz não adulterarás, e a nossa carne não está nem aí para isso, e o que a nossa carne quer é adulterar. A lei de Deus diz para não mentir, mas a nossa carne não quer nem aí, a gente quer mentir para ter todos os benefícios que a gente acha que a mentira pode trazer para a nossa vida. Imagine assim que se você mentir, você pode vender um produto aí, sei lá, com o qual você trabalha e ganhar um super salário. Opa, a mentira parece que não é uma coisa tão ruim assim para a carne, não é verdade? E a gente poderia dar exemplo de todos os mandamentos de Deus dessa forma. O sábado, não roubar, o não matar, o não idolatrar, não tomar o nome de Deus em vão, honrar pai e mãe, tudo isso não é o natural da carne pecaminosa, né? Que se rebela contra Deus, contra o próximo, contra si mesmo. E aí o ser humano vive nessa situação angustiosa, triste, escravizante e tudo mais. E Deus resolve essas questões fazendo o quê? Enviando Cristo para morrer pelas pessoas. E assim Deus condena na carne o pecado, naquilo que Cristo morre pelos pecados na carne. E o objetivo de Deus com isso é que o preceito da lei se cumpra. Não que o preceito da lei possa não ser cumprido e aí todo mundo está tranquilo, né? É que o preceito da lei se cumpra. Mas se cumpra em quem? Naqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Aqui está o livre-arbítrio de forma absolutamente intacta. Você que está assistindo esse vídeo, que está lendo Romanos, você pode andar no caminho da carne ou no caminho do Espírito. Escolha. Obviamente, todo o texto será construído na ideia de te inspirar a escolher o Espírito, a escolher a vida. Né, basicamente cumprindo lá desde a mensagem de Deuteronômio capítulo 30. Eis que pus diante de vós a vida e a morte, escolhe a vida para que vivas. É o mesmo princípio que está em atuação aqui nitidamente em Romanos. E em função de tudo aquilo que Cristo fez por nós no contexto da depravação total, que aprisiona, que é o pecado e blá blá blá, tem por objetivo que a lógica da depravação total, inescapável, indestrutível, toda poderosa, segundo a qual o pecado reina e vive, ela seja quebrada. E o preceito da lei se cumpra naqueles que andam segundo a carne, não segundo, aliás, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí ele começa a explicar isso aqui. Por quê? Porque se você se inclinar para as coisas da carne, aqueles que se inclinam para as coisas da carne, o que está no coração são as coisas da carne. Com quem que eu vou transar, o que que eu vou comer, o que que eu vou beber, quem que eu vou prejudicar para poder ter um benefício, quanto dinheiro eu vou ganhar, como é que eu vou me livrar de situações ruins. E aí você vai se aprofundando em todo tipo de egoísmo, malícia, vaidade, injustiça, até se tornar lá aquela pessoa de Romanos 1, né? Que mesmo conhecendo Deus, se entrega com devassidão à idolatria, à maldade, à malícia, à vaidade. Porque quem vai para o lado da carne, quem se inclina por esse lado, é isso que vai encontrar, não vai encontrar outra coisa. Ninguém vai se inclinar para o seu egoísmo, para a sua maldade, para a sua malícia e encontrar lá coisas maravilhosas e bonitas e não vergonhosas. Pelo contrário, quem se inclina para a carne cogita dessas coisas da carne. Só que aqueles que se inclinam para o Espírito, eles cogitam das coisas do Espírito. Então, o contexto e a ideia é como crescer em fé, em santidade, em amor, em justiça, em paz, em cumprimento da missão do Evangelho, em tudo aquilo que é nobre, bom, positivo, de boa fama, aquela coisa toda lá de Filipenses capítulo 4, e fé e amor e justiça e de glória em glória, de fé e fé e tudo mais. E é simples, e existem pessoas que andam nos dois caminhos. Tem pessoas que andam no caminho da carne, tem pessoas que andam no caminho do Espírito. Está aberto o caminho. E se você hoje está no caminho da carne, você pode se converter, e aí nenhuma condenação vai haver para você, se você estiver em Cristo Jesus, e você pode andar para o caminho do Espírito. E se hoje você estiver andando no caminho do Espírito, você pode renegar a Cristo e caminhar para o caminho da carne. Tanto isso é verdade que olha o que Paulo diz. Ele fala assim, ele vai explicando, né? Porque o pendor da carne dá para a morte, do espírito dá para a vida.
Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, não está sujeito à lei de Deus e etc e tal. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, basicamente, Paulo está descrevendo a realidade daqueles que estão no caminho de Deus, contrastando com aqueles que estão no caminho da carne, e ele adverte as pessoas para que elas continuem nesse caminho do Espírito. Se fosse impossível para elas retomar ao caminho da carne, Paulo não precisaria exortá-las nessa direção. Olha, quem vai para a carne vai para a morte, quem vai para o espírito vai para a vida. Mas fiquem tranquilos, porque a carne não representa mais nenhum tipo de problema para você, e blá blá blá, porque você já está no espírito, e infalivelmente você chegará ao céu, e vai dar tudo certo, porque você é um eleito incondicionalmente, a graça é irresistível, e a perseverança sua está garantida, né? Mesmo que você peque, você vai se arrepender, então nem precisa se preocupar muito com seus pecados. E olha que coisa maravilhosa, né? Que caminho simples, largo, e infernal, no final das contas, é esse que está aí representado por essa doutrina imbecil calvinista. E aqui Paulo diz assim, que aqueles que estão no Espírito não estão cogitando essas coisas da carne, se inclinando para essas coisas da carne, que dão para a morte. O contrário. Esse caminho é um caminho de inimizade contra Deus porque não está sujeito à lei de Deus. Mas lembra que o preceito da lei vai se cumprir em quem andar pelo Espírito? Então, essa é a ideia. E quem se vê no caminho do Espírito e perseverar no caminho do Espírito, pertencerá a Cristo. E terá que entender uma coisa importante. Se Cristo está nessa pessoa, que está salva, ela precisa compreender que esse contexto aí que contextualiza os pecados em função do corpo, né, o adultério, a mentira, o assassinato, a ira, a maldade, a idolatria, que estão contextualizadas nos medos, nas angústias, nas cobiças, nas vaidades, etc e tal, tudo isso está morto. Esse corpo está morto. Mas o espírito é vida por causa da justiça. Então, se habita no salvo aquele cujo espírito ressuscitou o Cristo dentre os mortos, esse mesmo espírito vai vivificar o nosso corpo pelo meio do espírito que em nós habita, o que significa dizer que Deus vai preservar a nossa vida, vai nos curar, vai nos abençoar fisicamente, etc. E depois vai transformar a nossa vida física para, né, a gente ter o corpo glorificado perfeito para viver eternamente com saúde, eternamente sem dor, eternamente sem morte. É basicamente o que Paulo está aqui prometendo. E aí, Paulo vai dizer, diante disso, irmãos, você precisa entender que você está em dívida. Mas você não está em dívida com a sua carne. Pô, cara, você podia ter adulterado um pouco mais do que você se adulterou antes de se converter. Você podia ter mentido e ganhado um pouco mais de dinheiro antes de se converter. Pô, cara, você podia ter tido um monte de prazer que agora não vai ter porque você virou crente, poderia a carne dizer para você. Mas ele diz assim, no verso 12, não. Vocês não são devedores à carne, como se ela pudesse constranger vocês a viver segundo a carne. Porque se você viver nesse caminho aí, você vai para a morte. Agora, por esse Espírito, que é o Espírito de Cristo, que ressuscitou o Cristo dentre os mortos, que traz o Evangelho e etc., o que a gente tem que fazer é mortificar os feitos do corpo. O corpo quer ter segurança e prazer, nem que para isso tenha que roubar, matar, adulterar, destruir, fazer tudo errado. Você tem que matar essas obras. Você tem que matar esses feitos. Aqui o livre-arbítrio está absolutamente intacto, e aqui você percebe que em Romanos 8, o dilema lá de Romanos 7 permanece. Então, o crente tem diante de si a carne e o espírito constantemente. E tem que aprender a viver pelo espírito e não pela carne. E quando a gente cai, é que o dilema de Romanos 7 recrudesce e a gente se sente mal e triste. Por que a gente é do jeito que a gente é? E a gente nem entende isso direito. E nessa luta, a gente tem que aprender a mortificar os feitos do corpo. É para isso que essa luta existe. Para nos ensinar, para ensinar para a gente a força do pecado que habita em nós, que habita nas demais pessoas, que a gente tem que trabalhar para a gente lutar e para ajudar elas a lutar e vencer.
Essa é a ideia. Então a gente precisa mortificar os feitos do corpo, e se a gente fizer isso, certamente vivereis. Então olha só, Paulo está falando para crentes cuja condição de estar em Cristo torna eles sem condenação. Mas isso não torna eles sem a exortação de que eles têm que perseverar. Então olha só, se você que está em Cristo, se nenhuma condenação há para você, você tem o caminho do Espírito e da carne diante de você. E se você viver pela carne, você vai caminhar para a morte. Mesmo estando em Cristo, não tendo nenhuma condenação. Porque esse caminho da carne, ele vai fazer você negar a Cristo e você vai deixar de estar em Cristo na apostasia, no pecado contra o Espírito Santo, e você vai para a morte. Então, o estar em Cristo nesse momento não é a garantia de estar em Cristo no futuro. Por isso, você que está em Cristo hoje deve ter a perspectiva de perseverar até o fim. E conforme Jesus ensinou, quem perseverar até o fim será salvo. Não tem nenhuma perspectiva do tipo a perseverança está garantida automaticamente para quem foi eleito incondicionalmente na fantasia calvinista. Então olha só, nós somos devedores, não à carne para viver segundo a carne, mas ao Espírito, porque se a gente viver segundo a carne, inclusive Paulo aqui está incluso, se eu, Paulo, depois de tudo que Cristo fez por mim, e nenhuma condenação há para mim que estou em Cristo, se eu viver para a carne, eu vou para a morte. E aí ele diz assim, mas se pelo Espírito a gente mortificar os feitos da carne, então a gente vai viver. Porque todos nós que temos esse Espírito nos guiando, nós somos filhos de Deus. E a gente não recebeu essas informações e esse Espírito, acima de tudo, para ficar com medo da realidade. Estou com medo de viver, estou com medo de pecar, estou com medo de não ser salvo, estou com medo que Deus vai me amaldiçoar, estou com medo de que em função das minhas quedas nesse processo como um todo, Deus não vai me amar, Deus não vai me aceitar, Deus não vai me querer, e quero morrer e quero esquecer que eu existi. Não é esse o Espírito. O Espírito é o oposto. Nós não temos esse espírito de escravidão, no qual a gente tem medo de chamar Deus de Pai. A gente deve ter medo do Pai que é Deus. O temor, tanto no sentido do respeito, quanto no sentido do medo, porque como pecadores, a gente não suporta 1/1000 de segundo da glória dele. E a gente tem que ser purificado, a gente tem que ser santificado pela obediência à verdade, aquela coisa toda, que é o caminho do cristão. Caminho de santificação, de amor, de fé em fé, de glória em glória e tudo mais. Mas a gente não precisa, em função dos dilemas e complexidades desse caminho, viver aterrorizado porque Deus vai nos destruir. Por quê? Porque a gente pode chamar ele de Pai. E esse Espírito testifica com o nosso Espírito que a gente é filho de Deus. Se a gente é filho, a gente é herdeiro. Se a gente é herdeiro, a gente é co-herdeiro com Cristo. Cristo herdou uma vida imortal, a gente é co-herdeiro com Ele. Vamos herdar uma vida imortal. Agora, para isso a gente tem que com Ele sofrer, para com Ele ser glorificado. Não tem como amadurecer sem sofrer. É impossível. Na vida cristã, da mesma forma. É impossível amadurecer sem sofrer. A criança, quando está aprendendo a andar, ela anda toda troncha e ela cai, bate a cabeça, e ela cai repetidas vezes, até que ela aprenda a andar. Na vida cristã é da mesma forma. A gente levanta na vida cristã e a gente tem os ideais de fé, de amor, de justiça, de obediência a Deus, etc. E a gente cai e cai repetidas vezes, bate a cabeça. Agora, mais cedo ou mais tarde, a gente aprende a andar. É verdade que a gente nunca vai andar perfeitamente, a gente sempre vai dar uma tropeçada aqui ou ali, mas essa tropeçada deve ser a exceção, não a regra. Deve ser o equívoco, não o estilo de vida. Porque se a gente viver tropeçando e viver caindo, porque agora a gente estava preferindo viver ali na lama, segundo a qual a gente cai, aí obviamente a gente já não está mais andando, agora a gente está regredindo, agora a gente quer, ao invés de a gente querer andar, a gente quer se chafurdar na lama, e é um pouco diferente de você tropeçar de vez em quando, você chafurdar na lama. Eu também não estou querendo dizer aqui que você pode acariciar o pecado do tropeço de vez em quando, não é esse o ponto. Mas o ponto é inevitável que a gente tropece de vez em quando, mas é evitável que a gente se afunde na lama. E é simplesmente isso que Paulo está dizendo. Então, mesmo como pecadores, a gente pode ter confiança em Deus, pode não
viver escravizado, pode não viver morrendo de medo da condenação que a gente merece, porque nenhuma condenação há para nós se estamos em Cristo. E porque a gente está em Cristo, a gente sofre, porque a gente também percebe nessa existência, no corpo, nos nossos membros, essa lei que atua contra a lei do espírito e da vida, que é a lei do pecado e da morte, e a gente faz o que não deveria fazer, e faz o que não gostaria de fazer, e a gente tem um histórico segundo o qual a gente não gostaria de ter, nenhum de nós gostaríamos de, no nosso histórico de crentes, ter lá mentira, malícia, vaidade, pornografia, roubo, assassinato, etc. E muitos crentes têm esses históricos nas suas vidas. De forma direta ou indireta, em um momento de cabeça quente, sei lá, pode ter um crente que um dia já deu um tiro no outro e matou o outro. Olha que gostoso? Não! Você ser um assassino de aluguel e viver matando, você vai pro inferno, irmão. Mas se você cometer um erro, e aí, tem perdão ou não tem? Tem perdão, mas esse perdão, esse processo de arrependimento, esse processo de amadurecimento, de conversão e de transformação na direção da santificação do ideal de Deus, ele tem sofrimento. Por quê? Porque ele é o amadurecimento da vida. Não tem como ser diferente, tá? E aqui a ideia é o quê? O livre-arbítrio está intacto diante de você. Você pode escolher sofrer com Cristo e ser glorificado, ou você pode escolher assim, olha, cara, sofrer com Cristo eu não quero. Se fosse assim tudo facinho com Cristo, eu iria com ele. Mas então, se for para sofrer, eu sofro no mundo aqui, vivo em pecado aqui, e acabou. Esse caminho que está aberto para você. O caminho também está aberto para você. Poxa, ok, eu tenho que sofrer para purificar a minha natureza, para compreender a malignidade do pecado e etc. Então eu vou aceitar esse sofrimento, vou sofrer com Cristo e vou perseverar. São milhares de escolhas em função de pecados e quedas, em função de fé e glória, em função do chamado de Deus, que estão abertos para nós, mas não é nada automático, não é nada infalível, não é nada incondicional, conforme diz o calvinismo. Isso aqui é vida real, vida prática, dois caminhos diante de nós, a carne e o espírito, e ele explicando claramente como funcionam essas dinâmicas diante de pessoas que têm livre-arbítrio, tá? Tanto na questão de você estar perdido e aceitar a Cristo e ser salvo, quanto no contexto de você estar salvo e querer desfrutar um pouquinho mais da carne e negar Cristo e ir para o inferno, caso esse seja o seu desejo é uma ordem. E aí ele diz assim, diante de tudo isso que Paulo explica para as pessoas, ele diz assim, porque para mim, Paulo vai dizer agora, a minha leitura pessoal dessa coisa toda que eu estou explicando para vocês e na qual eu também estou envolvido, é que eu tenho por certo que esse sofrimento presente que a gente tem estando em Cristo, do amadurecimento, da vergonha pelos nossos pecados e dos problemas, das angústias, das perseguições, das incompreensões e milhões de problemas, não pode ser comparado com o que vai ser revelado em nós. O nosso sofrimento ele dura 100 anos, a nossa glória dura zilhões de infinitos anos, e não tem fim na real, né? Então, tipo, não tem nem comparação, é uma dorzinha minúscula e um prazer infinito e eterno. Então é uma coisa até besta você pensar assim, estou sofrendo demais, vou abandonar esse caminho da fé e vou viver em pecado, até porque o pecado não deixa de trazer sofrimento, apesar de poder trazer alguns tipos de prazer, assim, momentâneos e coisa e tal, carnais, né, como se fala. Mas no final das contas também tem sofrimento associado a ele. A pessoa rouba e vai presa. E ela vai ser presa até por um juiz pecador, por um policial pecador, vai ser lá guardada por um carcereiro pecador. Então o pecado não traz só coisas boas, eu roubei, ganhei aqui 500 milhões de dólares no meu roubo. Que maravilha, parabéns, tem 500 milhões de dólares, está guardado numa jaula. Né? Esses dias mesmo, no mercado das criptomoedas, um casal foi preso, eles tinham roubado quase 4 bilhões de dólares em criptomoeda, hoje eles estão presos na cadeia, não vão sair de lá nunca mais, bobear, lá nos Estados Unidos. Parabéns, você tem 4 bilhões de dólares, desfruta aí. Tenta comprar um lanche aí pra você comer um lanche. Não consegue, vai comer a comida da cadeia. Fim. Parabéns. Então, tipo, tem que ter essa maturidade para entender as coisas. E Paulo diz assim, eu entendo que o sofrimento presente não é para ser comparado com a glória. Eu sei que tem uma ardente expectativa por parte da criação para que os filhos de Deus sejam revelados. Eles vão ser revelados só na volta de Jesus, né? Que vai separar o joio do trigo. E a criação, ela tá lá sujeita à vaidade. Não é uma mera questão da vontade da criação nesse caso, né? Mas por causa daquele que a sujeitou. E aí tem um pouco de discussão quem é esse agente, né? É Deus que sujeitou a criação ao mal? É o diabo que sujeitou a criação ao mal? Foi Adão que sujeitou a criação ao mal ao entregar a terra nas mãos do diabo?
tudo isso pode ser pensado, mas o fato é, a criação está envolvida nessa treta, não voluntariamente. Aqui Paulo personifica a criação e ao mesmo tempo lhe nega a voluntariedade naquilo que lhe envolveu. É como, por exemplo, os filhos de Adão depois da queda. A gente foi envolvido aqui, não é porque a gente quis, não, mas estamos envolvidos, né? Fazer o quê? Por causa daquele que nos envolveu, que foi Adão, que foi o diabo, que foi Deus. Aí depende um pouco da sua visão, e pode ser as três coisas ao mesmo tempo, desde que você mantenha em tensão a ideia de que Deus não gostaria que assim fosse, mas deu a liberdade, você escolheu o diabo, agora Deus te sujeita àquilo que você escolheu. Beleza, isso pode ser dito. O que não pode ser dito é a visão calvinista de que Deus queria que assim fosse. Porque aí Deus é um hipócrita, né? Aliás, o Deus calvinista é mais do que um hipócrita. E é isso. E aí a criação ela está sujeita a tudo isso, a essas vaidades, aos pecados, aos problemas, à corrupção e tudo mais. Mas existe uma ardente expectação de que essas coisas mudem, de que as coisas sejam diferentes, de que a própria criação seja redimida desse cativeiro de corrupção para a liberdade da glória de Deus. Então aqui é uma coisa interessante. Paulo, basicamente, ele chama o período atual de um cativeiro de corrupção e o período futuro de liberdade. Aí isso quer dizer que agora não tem liberdade e a liberdade é só depois que a criação for transformada? Sim, em sentido último é exatamente isso. A nossa liberdade do lado de cá, enquanto a criação está angustiada no pecado, submetida ao pecado e etc., ela é muito menor do que ela será lá no futuro. Mas ela não é absolutamente ausente, né? Porque senão você não teria como escolher o caminho entre a carne e o espírito. Tá? Então sim, a liberdade antes da queda era maior do que a liberdade hoje. A liberdade após a restauração de todas as coisas será maior do que é hoje. Mas a liberdade hoje continua sendo real e você pode seguir o caminho de Deus ou do diabo, da carne ou do espírito. Simples assim. Tá bom? E aí ele diz assim, porque a gente sabe que toda a criação geme, ela se entristece, ela se angustia, mas não só a criação, a gente mesmo, que é filho de Deus, que tem as premissas do Espírito, a gente também tem essa angústia, a gente aguarda a redenção do nosso corpo, na esperança a gente sabe, a gente já está salvo, né? A gente já não tem mais nenhuma condenação porque a gente está em Cristo, mas a gente ainda tem que esperar. Né? Nesse caminho de espera, se a gente rejeitar Cristo, a gente não vai estar em Cristo, a gente vai se perder. Mas se a gente perseverar, até lá a gente vai sofrer e a gente vai esperar isso acontecer. O que a gente vê, a gente não espera, então a gente espera com paciência o que a gente ainda não vê. A gente ainda não viu a segunda vinda de Jesus, a gente espera com paciência. Tá? Porque é isso que a gente aguarda, e assim como a criação tem essa expectativa de que ela vai ser liberta do cativeiro, a gente também quer ser liberto desse cativeiro, que é a vida neste mundo, com tanto problema, tanto pecado, tanta coisa ruim, tanto da nossa parte quanto da parte das pessoas ao nosso redor. E é angustiante, é triste, é complexo, né? A gente viver nesta condição. E Paulo, assim, está refletindo a esse respeito. Aí ele fala assim, que também o Espírito, ele entende a nossa fraqueza nesse contexto como um todo. As nossas burrices, as nossas quedas, os nossos problemas, as nossas dificuldades de maneira geral. E aí ele entra sondando o nosso coração, intercedendo por nós, etc., porque a gente não sabe fazer essas coisas por nós mesmos. Né? Isso não é ausência de livre-arbítrio. Isso é simplesmente defeito do ser humano, que tem livre-arbítrio. A gente podendo escolher orar de forma mais profunda, ora de forma mais superficial. Podendo amar de forma mais profunda, a gente ama de forma superficial. Podendo buscar obedecer a Deus de forma mais radical, a gente muitas vezes contemporiza com os pecados. Então a gente não sabe orar, a gente não sabe pregar, a gente não sabe viver como convém. Mas ele sonda o nosso coração, ele sabe das boas ou más intenções de cada um, e naquilo que ele encontra filhos de Deus, ele intercede por eles, mesmo em meio a essas fraquezas. E assim, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Na visão calvinista da depravação total, ninguém ama a Deus por causa da depravação total. E aqui, Romanos 8 está dizendo que tem pessoas que amam a Deus. E essas pessoas, elas são objetos dessa intercessão, e elas são objetos de providência, mesmo em meio a situações ruins. Né? E mesmo as coisas ruins acabam contribuindo para o bem. Não quer dizer que as coisas ruins se tornaram boas. Quer dizer que mesmo em meio às coisas ruins, Deus tira coisas boas para os seus filhos. Né?
E assim nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo ao seu propósito. E agora ele vai explicar isso. Por quê? Porque Deus conheceu as coisas de antemão. Então Deus já sabia como tudo seria desde antes. Aqui está a visão da presciência divina. E porque Deus sabia tudo de antemão, ele pode predestinar aqueles que viriam a crer a ser conforme a imagem de Cristo, que é uma pessoa que sofreu, que morreu, e etc e tal. E Deus nos predestina para ser essa pessoa que sofre e que morre. Não meramente pelo sofrer e pelo morrer, mas no caminho do bem, vamos dizer assim. As pessoas do mal também sofrem e morrem. Mas elas não sofrem e morrem no contexto do bem, elas sofrem e morrem no contexto do mal. Então nós que devemos ser conformados à imagem de Cristo, temos o nosso sofrimento e a nossa morte atreladas ao bem, não atreladas ao mal. Por exemplo, vamos pensar que existem pessoas que foram mortas, perseguidas porque mataram as outras. Então, teve um assassino em série que foi lá e matou 200 pessoas. Aí a polícia começou a perseguir, e na perseguição foi lá e deu um tiro no cara. Ele morreu perseguido porque ele fez o mal. Beleza. Agora pensa lá um cristão. Vamos pensar aqui um exemplo clássico lá da história do cristianismo, que não negou a Cristo, que foi fiel no contexto lá do Império Romano e foi jogado aos leões lá no Coliseu. Ele morreu pelo bem, do testemunho dele, da fé dele, do amor dele a Cristo. Entende? Então, nesse caso, aqueles que Deus conheceu de antemão, que obviamente teriam fé, teriam amor, teriam arrependimento dos seus pecados, etc e tal, eles foram predestinados a serem conformes à imagem do Filho de Deus, e a sofrerem pelo bem, a morrerem pelo bem e a ressuscitarem para a glória eterna, como Cristo ressuscitou para a glória eterna. Por isso ele é o primogênito entre muitos irmãos. Todo mundo que, no final das contas, tiver um pouco dessa experiência parecida com a de Cristo, obviamente nunca é idêntica, mas é um pouco parecida, é um irmão de Cristo. Então, por exemplo, Cristo veio ao mundo, viveu sem pecado, sofreu por nós na cruz, morreu e ressuscitou. Beleza. A gente vem ao mundo, a gente não pode dizer que a gente é sem pecado, mas chega uma hora que a gente, pelo batismo, a gente decide romper com os pecados. A gente não é perfeito, mas a gente poderia fazer um monte de pecado que a gente não faz, então a gente é fiel, vamos pensar dessa forma, apesar das nossas quedas, né? É uma situação um pouco complexa, mas é isso. Então eu poderia estar aqui, em vez de gravando esse vídeo pregando aqui para vocês, podia estar fazendo um filme pornô. Então não estou fazendo isso. Então eu estou morto pro pecado de ser um ator pornô e estou aqui firme pregando aqui a palavra de Deus para vocês. Legal. E nesse caminho eu sofro, não tenho tudo que eu quero, eu sou perseguido, eu sou incompreendido, e também não quer dizer que eu não erre, tá? Nesse ponto. Às vezes eu posso estar sendo perseguido por erros. Esse aqui é um pecador, tá falando besteira, tá fazendo coisas erradas, etc. E não tem nada a ver. Mas vamos pensar que no meu caminho correto eu estou sendo perseguido, porque quem esse cara pensa que é para pregar o evangelho, não tem moral, não tem isso, não tem aquilo, daqui a pouco alguém vai me dar um tiro. E aí eu vou ressuscitar e vou viver com Deus eternamente, né? Porque viver é Cristo, morrer é lucro. Então perceba, e nesse caso uma história desse tipo ocorra comigo, eu sou o quê? Um irmão de Jesus, que passou por algo semelhante a ele, obviamente não idêntico, né? Porque eu pequei, ele não pecou. A minha morte não redime ninguém do pecado, a morte dele redime as pessoas dos seus pecados. E aí Paulo vai explicando essas coisas todas. Então ele vai depois dizer, né, que esses predestinados em função da presciência de Deus são chamados, justificados e glorificados, beleza? Nenhuma dificuldade. Tem muita gente que pensa que inclusive esse texto aqui é calvinista e blá blá blá, e obviamente não é, mas como o propósito aqui sai um pouco da mera discussão do livre-arbítrio e da depravação total, a gente não vai se aprofundar muito nesse momento, mas podemos falar desse texto em outros contextos, como já falamos, já gravamos e já escrevemos a respeito dele em outros contextos, beleza? Mas o importante aqui é entender o seguinte: Deus conheceu as pessoas de antemão, então Deus já sabia de antemão todas as escolhas que as pessoas fariam em função da sua liberdade. Então, por exemplo, Paulo já alertou aqui em Romanos 8 que você tem que andar pelo Espírito e não pela carne. Então, esses que Deus conheceu de antemão, que vão andar pelo Espírito e não pela carne, foram predestinados para serem a semelhança de Cristo. Esse é o sentido, aqui não se nega o livre-arbítrio. A predestinação nesse aspecto é meramente uma função da presciência de Deus. Já que Deus sabe o que você vai escolher, ele já predestinou todas as consequências e todos os caminhos. Você vai encontrar oposição, você vai sofrer, você vai cair, você vai se arrepender, você vai crescer, você vai perseverar, você vai morrer,
você vai ressuscitar e vai para o céu. Todo esse caminho está predestinado. Por quê? Porque Deus já conhece essas coisas de antemão, tá? E a sua liberdade, o que você vai fazer ou não vai fazer. E a esses que ele conheceu de antemão nesse aspecto, ele então predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, e chamou, e justificou e glorificou. Beleza? Legal. E aí Paulo pergunta, e aí, o que a gente vai falar agora? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não poupou Cristo, não vai poupar a gente. Deus entregou a Cristo e assim, com isso, ele vai nos dar graciosamente todas as coisas. E quem vai intentar a acusação contra aqueles que Deus escolheu? Aqueles que Deus, predestinou, aquele que Deus conheceu de antemão que andariam no seu caminho. Ninguém. Quem vai condenar? Jesus? Jesus morreu por eles. Aliás, mais importante do que morrer, ressuscitou. Então, se Jesus já morreu, já ressuscitou pelas pessoas e intercede por elas, quem pode nos separar desse amor? E aliás, aqui está, inclusive, uma das indicações mais legais assim, da doutrina do santuário e do juiz investigativo. O que aconteceu com Cristo? Ele morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, está oficiando como sacerdote, ou sumo sacerdote, está intercedendo pelas pessoas. Então aqui está o ministério celestial de Cristo como uma função lógica daquilo que ele é. Então ele é o Salvador, ele morreu pelas pessoas para as salvar, ele as ressuscitou para efetivar a salvação, ele voltou ao céu e ele faz o seu ministério celestial lá nas cortes celestiais, cujos movimentos finais envolvem o juízo investigativo, a segunda vinda, o milênio, a destruição do pecado e do mal e o seu reino eterno. Olha que simples entender, Além de não ser calvinista, Romanos 8 ainda é um texto absolutamente fundamental e básico para a doutrina adventista do santuário e da intercessão de Cristo no ministério celestial. Beleza? E aí, assim, quem vai poder nos separar do amor de Cristo? Ah, não. Beleza, agora eu entendi tudo isso, mas se eu passar fome, aí eu não vou ter Cristo, não vou mais gostar dele, não, ou ele não vai mais gostar de mim. Não, mas se eu cair num pecado lá, ele não vai gostar de mim, não, e acabou. Veja bem, nada pode nos separar do amor de Cristo, a não ser a gente mesmo. A não ser a gente mesmo como pessoas que vão escolher a carne, o pecado, o mal, em sentido último e absoluto, que é o pecado contra o Espírito Santo. Se não for isso, nada pode nos separar do amor de Deus, nem as nossas quedas pontuais, nem as angústias, nem as perseguições, nem os perigos, nem a própria morte, nem nada. A gente é entregue à morte todo dia, cristão morre todo dia. Como ovelha, como levada ao matadouro. Mas mesmo em meio à morte, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio aos problemas de uma maneira geral da vida, a gente é mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Porque a gente tem que ter essa certeza, como Paulo tinha, nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem altura, nem profundidade, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se o calvinismo fosse verdade, isso aqui era mentira. Deus mesmo já nos separaria do seu amor em Cristo Jesus, porque não amou a todos, não elegeu a todos, não escolheu a todos, não quer a salvação de todos e quer ficar dando de dedo que Romanos é uma carta calvinista. É absurdo. O caminho aberto em Romanos 8 é o caminho aberto na direção da carne ou do espírito. Não tem como ser diferente. E Deus sabe de antemão quem vai escolher o espírito. E esses são eleitos, esses são predestinados, esses podem ter certeza da sua salvação, ainda que podem ter certeza que se vierem a escolher a carne, vão perder a salvação, vão pecar contra o Espírito Santo e vão para o inferno. Porque Deus não tem compromisso com o erro e com o pecado. Deus pode perdoar o erro e o pecado, mas ele não tem compromisso com essas coisas. Se você realmente quiser o erro e o pecado, aí o seu caminho não é de salvação, mas é de perdição. Você anda pela carne, para a morte, não pelo espírito, para a vida. Por quê? Sabe por quê? Porque o livre-arbítrio está intacto em Romanos 8. Então, finalmente, no próximo vídeo, a gente chega no famigerado texto de Romanos 9. E aí, será que Paulo se converte ao calvinismo em Romanos 9? Como ele mesmo responde, de modo nenhum. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.